A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que é novo no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal nós comentamos aqui sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no primeiro trimestre de 2025, lição de número 5. Jesus é Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos participar de mais uma aula. Peço também a você que comente, diga se você gostou. Gostaria muito que você apertasse o sininho também quando você se inscrever, para receber as atualizações e cada vídeo novo que nós estamos lançando aqui, você participa também, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E vamos para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Como é bom estudar na maior escola teológica do Brasil, que é a Escola Bíblica Dominical. Lição de número 5. Jesus é Deus. Lição de número 5. Jesus é Deus. Estaremos falando hoje de um assunto que eu posso assim dizer, amados irmãos, que é sobre Cristologia, uma matéria do nosso curso teológico. Mas vamos lá para o estudo da Palavra de Deus nesse dia maravilhoso, nesse vídeo maravilhoso também. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, versículos de 1 a 4 e versículos 9 a 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso texto áureo, foi extraído da nossa leitura bíblica em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observe que o Verbo era Deus está em letra maiúscula. Aqui o Verbo é Jesus, e aqui em João capítulo 1 diz que Jesus é Deus. Nossa verdade prática nos diz a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na ministração dos seus atributos e obras divinas. Os objetivos da nossa lição precisam ser bem elencados. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Como está dividida a nossa lição? Como sempre, em 3 tópicos, Primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus. Terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. E esses 3 tópicos estão subdivididos. O primeiro tópico está dividido em 2 tópicos, subtópicos no caso, que é Jesus é Deus, seus atributos absolutos. O segundo tópico está dividido em 3 subtópicos: arianismo, suas explicações, como solucionar a controvérsia. E terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, os movimentos orientais, Hare Krishna e outros aí. E terceiro, outros grupos. Bom, nessa introdução, meus queridos irmãos, eu quero destacar o fato de que essa lição, exclusivamente, ela trata, amados, por incrível que pareça, de uma matéria fantástica, que é o que nós chamamos de Cristologia, uma matéria teológica em que nós estudamos a Cristologia, que é a doutrina de Cristo. E é muito importante que nós estejamos bem solidificados, porque com a internet, com o tempo em que nós estamos vivendo,
sempre surgirão, e você vai ver que mesmo que o arianismo tenha surgido no primeiro século, né, vamos dizer assim, nos primórdios, né, da igreja cristã, né, ainda prevalece hoje. Em outras formas, em outros grupos. A exemplo, né, dos Testemunhos de Jeová, que afirmam categoricamente que Jesus não é Deus. Jesus é um Deus com letra minúscula. Tá? Mas isso vem lá desde o primeiro século da igreja cristã. Nós vamos estar vendo aqui. Por isso que o pastor Ezequias Soares, ele destaca o arianismo. Claro que antes do arianismo, o arianismo foi um dos mais fortes, ok? Foi um dos mais fortes. Mas antes do arianismo, aconteceram de existir outros grupos também que tinham as mesmas ideias de afirmar que Jesus não era Deus. Tá? Nós vamos estar vendo alguns deles e eu selecionei aqui para você nesta lição para que a gente possa estar bem solidificado, sabendo, né, de onde vêm essas heresias e como essas heresias têm chegado até nós, né? Vamos, portanto, para o estudo da nossa lição e a introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Tá? João, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Né? João é um dos evangelhos que trata especificamente de Jesus como Deus, ele apresenta Jesus como Deus. Diferente dos outros evangelhos, e aqui vale uma explicação, deixando claro que cada evangelho, né? Por que 4 evangelhos? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que não um evangelho só? Porque, curiosamente, naquela época, né, haviam 4 povos ali. Eram os judeus, né? Mateus escreveu para os judeus, os romanos, Marcos foi escrito para os romanos, os gregos, Lucas foi escrito para os gregos, e os gentios, que João foi escrito para os gentios. Então João é o que mais destaca a divindade de Jesus, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, tópico 1. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. Isso é uma afirmação contundente dizendo que Jesus, que é o Verbo, era Deus. É Deus. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está em 1 João, capítulo 5, verso 20. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Jesus possui atributos absolutos que representam e que mostram que a sua essência vem de Deus. A exemplo disso, nós podemos citar os atributos absolutos ou chamados, dentro da teologia, atributos incomunicáveis de Deus, pois eles são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Então veja bem, onipotência, eternidade, onisciência e onipresença, só Deus pode ter. Isso são atributos incomunicáveis de Deus. Então vamos elencar agora, vamos definir quais são esses, né? Podemos assim dizer, esses atributos incomunicáveis de Deus. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Isso está em Mateus capítulo número 28, verso 18, Efésios capítulo 1, verso 21 e Apocalipse 1, 8. Ele também é eterno. Isaías capítulo 9, verso 6, Miqueias capítulo 5, verso 2 e Hebreus 13, 8. Jesus já existia antes mesmo da criação com o Pai. Gênesis capítulo 1, verso 1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Mateus capítulo 18, verso 20 e Mateus 28, 20. Esses dois versículos, quando você vai ler ele no texto bíblico, né? Que aí está elencado em Gênesis, ou melhor, Mateus capítulo de número 18, o verso 20,
Quando você abre Mateus 18:20, você vai ver uma expressão poderosa e retrata que Jesus também é onipresente. Jesus é onipresente, Jesus está presente. Aleluia. E a sua palavra nos afirma isso. Como é maravilhoso saber que Jesus está presente conosco. Veja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Jesus está afirmando que está presente. Agora veja o que está lá em Mateus capítulo de número 28, verso 20. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Somente esses 2 versículos já nos atestam, nos afirmam que Jesus está presente. E nós, na experiência cristã, podemos dizer que Jesus está presente. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passada e futura. O presente, o passado e o futuro para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Porque Deus tem em suas mãos todo o poder, Ele tem toda a onisciência, Ele é todo ciente. Não há nada e ninguém que possa trazer uma coisa nova para Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer ele escapar das minhas mãos. Deus está dizendo que antes da criação ele já existia, Deus já pré-existia. Ele é um Deus eterno. E esse atributo também é um atributo de Jesus. Eu trouxe aqui alguns versículos para compartilhar com os irmãos que tratam evidentemente desse atributo de onisciência, né? Ou seja, todo ciente. Mateus capítulo 17, verso 27, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por ti e por mim. Isso foi uma palavra que Jesus deu aos seus discípulos, né, acerca do pagamento dos impostos. E aqui nós temos um exemplo claro da onisciência de Jesus. Meus irmãos, amados e queridos, o mar tem milhares de peixes. Mas Jesus mandou lançar o anzol, tirar o primeiro peixe. Não podia ser o segundo, não podia ser o terceiro, tinha que ser o primeiro. E quando abrisse a boca desse peixe, ia ter um estáter, que equivale, alguns estudiosos, nas pesquisas que eu fiz, o estáter equivalia a 6.000 denários. Isso, claro, tinha estáter de ouro e tinha estáter de prata, né? Jesus diz: toma-o e dá por ti, ou seja, paga o imposto por mim e por ti. Bom, aqui nós aprendemos várias coisas. Uma das coisas é que Jesus sabia que o estáter estava na boca do primeiro peixe que ia lançar o anzol do discípulo. Irmãos, isso aqui é fantástico. Jesus já sabia que o peixe ia estar ali. Coisa, só Jesus. Isso não foi coincidência, isso aí foi Jesus-cidência. Glória a Deus. E Mateus capítulo 17, verso 27, ele está nos trazendo esse importante relato que você pode conferir na sua Bíblia Sagrada e está vendo a história com mais detalhes. Mas é um episódio fantástico e Jesus mostra aí a sua onisciência. Tá? Isso aqui é muito maravilhoso, maravilhoso de ver e de saber que Jesus está no controle. João capítulo 1, verso 47 e 48, nós temos uma outra história. Jesus estava escolhendo os seus discípulos, tá? E aí no versículo 17, Jesus chega e diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então Jesus já tinha visto Natanael, já tinha observado ele pela sua onisciência. Então Jesus é onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Essa eternidade de Jesus é uma eternidade poderosa. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos,
Vamos para a Bíblia, demonstra claramente a natureza divina de Jesus, bem como os seus atributos. Essa é a síntese do primeiro tópico. Vamos então para o nosso segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus. Agora é um pouco de história. Vamos entrar, um pouquinho de história, vamos analisar. Eu fui pesquisar algumas para complementar o estudo da nossa lição, e ele traz aqui o arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal, que abalou os fundamentos da igreja, foi o arianismo. Nós vamos ver um pouco sobre os ebionitas e também pelos monarquianistas dinâmicos. Os ebionistas, amados irmãos, foram um grupo judaico-cristão que existia nos primeiros séculos do cristianismo. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas também um homem comum, nascido de Maria e José. Okay? Os ebionistas também defendiam que Jesus era um Deus com letra minúscula, era um Deus pequeno, era um Deus, mas também era homem, e por ser homem não podia ter o status nem também os atributos de Deus. O adocianismo, algumas vezes chamado de monarquianismo dinâmico, é uma visão teológica não trinitária do cristianismo primitivo. Não trinitária significa que não crê na Trindade. E eles professavam que Jesus nasceu humano, tornando-se posteriormente divino, por ocasião do seu batismo, ponto em que foi adotado como filho de Deus. Então, aqui nós temos esses dois primeiros grupos, vamos dizer assim, que começaram a contestar, vamos dizer assim, a divindade de Jesus. Mas o mais forte de todos foi o arianismo, que é o que trata a nossa lição. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318 depois de Cristo. Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário também rejeitava a eternidade do Verbo, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Aí eu trouxe aqui uma foto de vocês, o arianismo, a heresia mais perigosa da história. Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentações às suas crenças. Agora vamos ver quais eram essas passagens bíblicas que serviam, que eles utilizavam para a sustentação das crenças emblemáticas de Ário. Provérbios 8:22, que diz que o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Colossenses capítulo 1, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Bom, como solucionar essa controvérsia? Tomando como base esses versículos extraídos da Bíblia Sagrada, que o arianismo utilizou para fundamentar os argumentos deles acerca da divindade de Jesus. Bom, Provérbios capítulo 8, verso 22, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Nós temos criou aí como destaque, porque a tradução aqui é opcional, pois o verbo hebraico é gana, que seria obter, adquirir, criar. Mas veja bem, o sentido de criar aí nesse texto traz a existência do nada, e o verbo é baran, como em Gênesis 1. O Senhor me criou do princípio dos seus caminhos. E, evidentemente, a gente precisa levar em consideração que aqui, em Provérbios 8:22, está falando da sabedoria. Aí ele pega o segundo texto, que é Colossenses capítulo 1, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O texto diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus, como sendo aquele que Deus criou primeiro. Não. O prototokos foi usado aqui no sentido de primazia
e não necessariamente de criação, ok? Jesus encarnado tem a primazia da criação. Essa seria a interpretação de Colossenses capítulo 1, verso 15. Bom, a síntese do segundo tópico fala sobre Ario negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Convém também, amados irmãos, falar sobre o Ario, que era um presbítero, tá? Ele era um presbítero da igreja do primeiro século. Agora vamos para o terceiro e último tópico, implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. Talvez você tenha ouvido falar sobre essa tradução. Essa tradução do Novo Mundo, ela é uma tradução exclusiva, ok? Exclusiva das Testemunhas de Jeová. Somente as Testemunhas de Jeová utilizam essa tradução do Novo Mundo. Os fundadores, como Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, por alguns chamados de russelismo, eles utilizaram essa versão, vamos dizer assim, adulterada da Bíblia Sagrada. Okay? É uma versão que o pastor Ezequiel Soares ele fala que ela é tendenciosa. Tá? A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão totalmente tendenciosa. E essa denominação, esse movimento, é as Testemunhas de Jeová. Agora vamos para as principais falsificações da tradução do Novo Mundo. TNM é tradução do Novo Mundo, ok? Veja alguns exemplos dessas falsificações. Vamos lá. E a palavra era um Deus. Está assim escrito em João capítulo 1, verso 1. Na tradução do Novo Mundo, ok? Escreveram Deus com D minúsculo, sendo que o correto na nossa Bíblia Sagrada, visto que o correto é e a palavra, o verbo, era Deus. O texto sagrado declara, veja o que está escrito: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 3. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Já na tradução do Novo Mundo, veja, Tito capítulo 2, verso 15, eles acrescentaram o do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro capítulo 2, verso 1, ele diz assim, eles acrescentaram do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Nenhum deles reconhece, nenhum desses movimentos, como a Testemunha de Jeová e também alguns movimentos orientais, a maioria dos movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, mas eles acreditam que Jesus seja um guia espiritual e uma das encarnações de Krisma. Deus é mais. O Jesus do Alcorão, acredite, outros grupos, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. E nem morreu e nem ressuscitou. Isso está no Alcorão. Nós comentamos isso na lição anterior, que foi uma lição que tratou, e eu achei muito interessante, essa descrição, porque eu fui pesquisar os textos também no Alcorão. Eu tive que pesquisar alguma coisa para que nós tivéssemos mais fundamentos. Eu achei que essa informação, ela precisava de uma pesquisa. Eu fui lá dar uma olhadinha, para a gente obter mais informações. As religiões reencarnacionistas, podemos assim dizer, as religiões espíritas também, recusaram a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconheceram a sua singularidade. Jesus é singular. O Jesus dos reencarnacionistas não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. Isso é o que os escritores, esses
reencarnacionistas, né, eles falam, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, Jesus vai muito além, Jesus é maior do que todos, Jesus é superior a todos esses grupos, né? A Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, né? Eu trouxe aqui alguns versículos para você, que está em Efésios capítulo 1, verso 20 e 21. O 20 diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome em que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Então, grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Agora, meus amados irmãos, vamos para o que nós chamamos da nossa gloriosa conclusão, a conclusão do nosso estudo, né? Como é maravilhoso estarmos conversando sobre esse assunto. Tem, meus irmãos, vários materiais, né? Tem vários materiais que tratam da cristologia, um tema maravilhoso. E eu destaquei aqui um compilado, vamos dizer assim, de uns dizerem que Jesus é maior, né? Eu extraí aqui da Bíblia, né, do pregador pentecostal, diz o seguinte: Jesus é maior do que Sócrates, o filósofo do ideal. Jesus é maior do que Platão, o maior pensador da história. Jesus é maior do que Aristóteles, o pai da ciência política. Jesus é maior do que Pitágoras, o pai da matemática. Jesus Cristo é maior do que Euclides, o pai da geometria. Jesus Cristo é maior do que Tales de Mileto, o pai da eletricidade. Jesus Cristo é maior do que Hipócrates, o pai da medicina. Jesus Cristo é maior do que Heródoto, o pai da história. Jesus Cristo é maior que Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Jesus Cristo é maior do que Paracelso, o pai da medicina hermética. Jesus Cristo é maior do que Samuel, o pai da homeopatia. Jesus Cristo é maior do que Nicolau Copérnico, o pai da astronomia moderna. Jesus é maior do que Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. Jesus Cristo é maior do que Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Jesus Cristo é maior do que Thomas Edison, o pai das invenções modernas. Jesus Cristo é maior do que Alexandre Graham Bell, o pai do telefone. Jesus Cristo é maior do que Alexandre Fleming, o pai da penicilina. Jesus Cristo é maior do que René Descartes, o pai do discurso do método. Jesus Cristo é maior do que François Voltaire, o pai do renascimento francês. Jesus Cristo é maior do que Homero, o pai da mitologia grega. Jesus é maior do que Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. Jesus é maior do que James Maxwell, o pai do eletromagnetismo. Jesus é maior do que William Morton, o pai da anestesia. Jesus Cristo é maior do que William Shakespeare, o pai da dramaturgia. Jesus Cristo é maior porque ele simplesmente é a revelação de Deus aqui na Terra. Jesus é incomparável. Jesus, né, na Bíblia Sagrada, ele tem vários títulos. Jesus tem 200 títulos. Ele, o Velho Testamento fala dele, anuncia ele. O Novo Testamento apresenta Jesus como Salvador. Jesus Cristo é o maior, ele é o único, ele é o verdadeiro, ele é o grande. E a revelação dele, a revelação de Jesus, né, os títulos que ele tem, né, e como é maravilhoso citar todos esses títulos. Falta-nos-ia tempo para expressar a divindade de Jesus, o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, né? Jesus Cristo, ele está presente na Bíblia Sagrada, né? Porque o Velho Testamento apresenta o surgimento de Jesus, ou seja, apresenta a vinda de Jesus, os evangelhos representam quem ele é, as epístolas faz explanação do ensinamento de Jesus e Apocalipse é a consumação de Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso. E nós, concluindo agora nosso estudo, né? Vamos para a parte final da nossa lição, que também é muito interessante, né? É muito importante que nós concluamos. Você, professor, que é professor da Escola Bíblica Dominical, evidentemente, né? Deve chegar até esse final. É uma jornada, tá? Sei que diante da classe você sempre busca, né, a participação do seu aluno, e é importante também que você participe, né?
incentive os seus alunos a participarem da lição da escola dominical, é óbvio, né? Mas diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías 45, verso 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar também a salvação. Revisando o nosso conteúdo, como a Bíblia revela Jesus como verdadeiro Deus? E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 20. Quais os primeiros grupos religiosos da história a negar a divindade de Jesus? Os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos e os arianistas. Cite 3 passagens bíblicas adulteradas na tradução do Novo Mundo para negar a divindade de Jesus. João capítulo 1, verso 1, Tito 2, 13 e 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Cite 3 grupos religiosos da atualidade que negam a divindade de Jesus, semelhante aos arianistas, né? Os Testemunhos de Jeová, os Hare Krishnas e os muçulmanos. Qual o ponto mais crucial do arianismo? Negar a divindade de Jesus é negar a salvação, Romanos capítulo 10, verso 9. A nossa próxima lição é o Filho é igual com o Pai. Os créditos aqui para a nossa EBD Panorâmica. E a nossa lição aí será, meus amados irmãos, acerca o Filho é igual ao Pai. É um outro assunto, um assunto interessante que vai também tratar um pouco de um aspecto, né, podemos assim dizer, da divindade de Cristo Jesus. Que bom que você chegou até o final dessa lição. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Eu tenho um pedido a fazer a você, tá? Por favor, compartilhe o nosso vídeo. Compartilhe para que... e curta também nosso vídeo para que o YouTube ele possa estar, vamos dizer assim, indicando o nosso vídeo para as outras pessoas, para que nós possamos ter um alcance maior do ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula em nome de Jesus.